Então gravando a nossa aula agora, competências no modelo de liderança transacional e transformacional. Para Rouco, citado por Spencer, 2012, a liderança inspira e entusiasma. Pode grifar essas duas palavras, tá? Então a nossa apostila é uma apostila de liderança. A todo momento a gente está falando de liderança, os modelos de liderança, e daqui a pouco ele vai inserir os conceitos de competências na liderança. Então a liderança ela vai precisar exercer, cada tipo de liderança vai exercer um tipo de competência. Então você vai linkar isso. Então o próximo quadro é o pior quadro dessa apostila, tá? Tem professor que fez músicas. Realmente aqui não tem jeito, a gente vai tentar associar pelo significado, a gente vai tentar entender isso aqui, tá? Cada um tem uma forma de estudar, mas eu vou tentar ajudá-los, tá? Então a liderança inspira entusiasmo. Outros por meio de uma visão compartilhada, concretizada nos comportamentos. As competências listadas acima demonstram maneiras de se obter resultados superiores em equipe por meio do estabelecimento de um canal aberto que constrói confiança e encoraja os subordinados a acreditar e internalizar os valores da organização, praticando em seu dia a dia numa mesma visão de futuro. Quando ele fala aqui, as competências listadas, demonstradas acima, lembra? As competências mínimas desejáveis é o BECA, né? Bom relacionamento interpessoal, equilíbrio emocional, comunicação e adaptabilidade. Mais as competências que foram aprimoradas e acrescidas nas escolas de formação. No nosso caso, tem lá a EA, a AFA, a EPICA e o CAA, beleza? E a UNIFA também. Somado a isso, a partilha do poder, então pode começar a sublinhar, por favor, por obséquio, a partilha do poder e um elevado envolvimento no processo de tomada de decisão, motiva os integrantes da equipe a participarem. Então, olha só, você está vendo aqui, resumindo, eu estava lendo aqui liderança militar, que a gente vai chegar lá e finalizar a apostila até liderança militar hoje, mas tem ainda a outra parte que a gente vai ver semana que vem para poder tentar fechar. Acredito que com mais 2 aulas a gente vai fechar a apostila de liderança de LTT. Se até a minha turma, ou uma turma, 2 turmas depois, a apostila fechava em liderança militar. Aí depois, o que aconteceu? Acrescentaram a avaliação de desempenho, né? Infelizmente, acrescentaram isso aí, tá, pessoal? Mas na minha turma terminou em liderança militar, tá? Eu estava lendo a questão de liderança militar, o líder, ele é liderar com. A liderança militar é liderar com. Liderar com é estar com a equipe. Tá? Não é simplesmente ficar atrás. A gente aprendeu isso no CAS, né? Não é simplesmente estar por detrás de uma mesa dando ordem, tá? Beleza? Então a partilha do poder e um elevado envolvimento do processo de tomada de decisão motiva os integrantes da equipe a participarem. Então cada um vai opinar. A gente viu muito bem isso, tá, pessoal? E isso é minha característica, voltar um pouco à matéria. Isso é coisa de professor. Para alguns se torna até um pouco chato, não estou dizendo que sejam vocês, tá? Mas é assim mesmo, vejo que vocês são interessados aqui, não estou mandando indireta. Mas, por exemplo, a gente tem sempre que lembrar aquilo que a gente já viu, né? Quando a gente viu lá na estimulação intelectual. Lá na estimulação intelectual, lembra que o líder, ele poderia tomar a decisão. Ele já sabia até a resposta, ele sabia até a solução da pane. Mas ele preferiria ouvir o subordinado, né? Buscar o raciocínio do subordinado, a opinião do subordinado. Inclusive, eu vou colocar para vocês questões de provas anteriores, eu tenho todas elas desde 2019, questões, situação que fala sobre isso, a questão da estimulação intelectual, buscar a participação. Lembra que tem até uma palavra bonita, né, que vai gerar, quando você pega a opinião do subordinado, vai gerar nele o quê? A sensação de pertencimento. Beleza?
implicaram-se no processo do cumprimento da missão, produzindo neles influência não só no nível de comportamento, pode sublinhar, mas sobretudo no nível de atitude e percepção. O militar que exerce função de liderança em sua equipe independe. Então, olha só, palavra perigosa para uma questão, tá, Andréia e Fabiana, e vocês, todos vocês que irão me assistir, palavra perigosa para a questão de VOF. O militar que exerce função de liderança em sua equipe independe de seu nível hierárquico. Aí na prova, o que eu fiz? Eu coloquei a palavra independe dentro de um retângulo, puxei uma seta para a parte branca da minha apostila e botei não é depende, tá? Não é que depende, é independente. Ou seja, o militar que exerce função de liderança independentemente. E a gente viu isso, que dentro de cada círculo hierárquico vai haver o exercício de liderança. Aí lembra que a gente leu semana passada que até mesmo entre os cabos e soldados vai haver exercício de liderança? Beleza, continuando. O militar que exerce função de liderança em sua equipe independe de seu nível hierárquico, deve buscar desenvolver tais competências a fim de produzir um processo de influência. Então, olha só. Quer ver uma coisa? Deixa eu ver um exemplo aqui. Eu não vou dar... não adianta você... O que ele está querendo dizer aqui? Eu vou exercer... Um exemplo, eu passei num concurso, não é off. Me tornei tenente, ou seja que for, na nossa condição de sub, né? Eu vou exercer liderança transacional, transformacional. Sou encarregado de equipe. Eu vou exercer essas lideranças por si só, sem as noções de competência que a gente vai ler agora. Cara, a gente vai estar ali nu e cru, com todo respeito. A gente vai estar ali sem alma, sem coração. A gente vai estar ali, sabe? Tá entendendo? Para não falar outras coisas assim, até eu poderia falar coisa espiritual. Eu sou um corpo sem alma, vamos dizer assim. Independentemente da religião de cada um, eu sou um corpo sem alma. Um exemplo. Então, o que eu estou querendo dizer? Que a liderança, ela, independentemente, se você for exercer a transacional, transformacional, você tem que saber essas competências. Cara, diante de Deus, eu estou emocionado aqui, tá? Com todo respeito, tá? Esse quadro aqui é importante para a prova, gente. Isso aqui é meio chato, tá? A gente precisa ter uma atenção especial nesses dois quadros aqui, que eu acredito que seja a apostila de liderança. Não é difícil. Em relação às outras, não estou querendo meter medo nas senhoras, em relação às outras, é a menos pior. Eu nunca falo que essa apostila é fácil. Nada que eu faço é fácil, tá? Mas vamos ver, eu tenho certeza que vocês vão conseguir entender. Então vamos lá. Então deve-se buscar desenvolver tais competências que a gente vai ler agora, a fim de produzir um processo de influência eficaz. Porque qual é o princípio da liderança? O líder é aquele que influencia a sua equipe. Então esse é o princípio que a gente já leu. Obtendo o quê? Resultado. Pode sublinhar resultado, eu coloquei dentro de um retângulo. Olha só que interessante. Olha só que interessante, cara. A gente precisa entender que a gente não é um robô. E os nossos subordinados, nossos liderados, e inclusive nas empresas aí fora, não se fala subordinado. Tá? As empresas aí fora você fala colaborador. Olha só. Cara, tremendo isso aqui, maravilhoso. Obtendo resultado não só de obediência, mas sim de comprometimento em seus pares e subordinados. Então, tu tá vendo que o processo de liderança, seja através da transacional ou da transformacional, que é o processo de influenciar pessoas, através das competências, você vai fazer com que as pessoas elas não simplesmente obedeçam de forma robótica, robotizada, mas vai gerar nelas comprometimento. Entendeu? Isso é difícil de, assim, para as pessoas que são mais novas, até eu mesmo no início, eu custei entender um pouco essas coisas, a questão militar, né?
chegar no horário, tinha muita dificuldade, só vivia correndo, às vezes chegava atrasado. Mas quando a gente vai ficando mais maduro, hoje eu pego 7h30. Hoje, 5 para as 4 já estava saindo de casa. 5 e pouco já estava saindo, porque o PAM é distante, tem engarrafamento e tal. Então, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais maduro, né? Mas não é uma questão de, eu tenho que estar lá, meu Deus, eu vou morrer. Não é questão de simplesmente obediência, é a questão do comprometimento em seus pares subordinados. E isso você vai trazer essa influência através do que nós iremos falar agora. Então, pessoal, a partir de agora, muita atenção, tá? No que nós iremos falar, tá bom? Com todo respeito. Vamos então agora tentar associar as palavras, tá? Para que a gente possa entender isso aqui. Nós temos duas figuras aqui. Então, figura 2, competências. Você vai ter agora as competências no modelo de liderança transacional e você vai ter as competências no modelo de liderança transformacional, tá? Então, ainda que a gente ache que a liderança transacional é aquela liderança dura, a liderança rígida, que trabalha com ameaça e punição, ela não é de toda ruim. Ela não é uma liderança carrasco, ela não é uma liderança bate-mal. Você vai ver isso agora, tá? Mas vamos lá. Beleza, então a gente vai ter que precisar associar algumas coisas. Então a gente viu o seguinte. Em primeiro lugar, lá na coluna da esquerda não está escrito em pé, liderança transacional? Aí vocês podem balançar a cabeça, por favor, só para ver se vocês estão enxergando direitinho. Conseguem enxergar, Andréia? No quadro. Aqui, ó. Tá vendo aqui esse quadro aqui, ó? Aqui em pé, aqui, ó, transacional. Obrigado. Beleza, tá em pé, transacional. Aí na coluna não tá a transacional. Lembra que a gente estudou que tá dividido em gestão da exceção, recompensa contingente? Só que aqui está primeiro recompensa contingente e gestão da exceção. Beleza? Aí, o que a gente vai ler agora? Todas as competências relacionadas à liderança transacional na recompensa contingente. Lembrando o seguinte, vai pelo entendimento, recompensa contingente é quando a pessoa merece algum privilégio, alguma coisa boa, ela é recompensada por alguma coisa que ela fez. Beleza? Vai associando essas coisas, tá legal? Então, beleza. Ó, outra coisa, você vai ver os verbos todos no infinitivo. Lembrando, aula de português, verbo no infinitivo termina com R, tá? Aula de português, tive aula de português agora, 1 hora de português. Aula de português, R. Então, vamos lá. Continuando, então voltando. Ó, dimensão, ó, competência no modelo de liderança transacional. A liderança transacional, dimensão da liderança na recompensa contingente. Como que o líder deve se comportar? Primeiro, expressar satisfação quando os outros correspondem às expectativas. Tá entendendo? Ó, expressar satisfação quando outros correspondem à expectativa. E isso é liderança transacional, recompensa contingente. 2. Discutir quem é o responsável por atingir metas específicas de desempenho. Vai grifando. Ó, grife essa palavra. Metas específicas de desempenho. Outra. Deixar claro o que cada um pode receber quando as metas de desempenho são alcançadas. Prêmios e vantagens. Então, essa aqui ficou fácil, né? Porque a recompensa contingente é isso. Se a pessoa cumpre a missão, se ela é comprometida, se ela faz o que você pede, se ela te dá o pronto da missão, imediatamente, né? Eu tinha um chefe que ele era 5 minutos. Era o tenente 5 minutos.
Lucas, faz isso em 5 minutos. Pega esse material em 5 minutos. Amarra esse boot em 5 minutos. Então eu era o chefe em 5 minutos. Então eu tive cada chefe, cada um tinha uma característica, sem citar nomes, tá? Cada um tinha uma característica, tá? Mas tu tá vendo aqui que tudo, você tem que fazer essa ligação, tá, gente? Tudo isso aqui tá te levando para quem? Para recompensa contingente. E o último, fornecer feedback positivo e elogio. Então você tá vendo que lá no início só se falava, Andréia, de feedback negativo, Fabiana. Aline, Eike, tá? São as meninas que estão com a gente, né? Só se falava de feedback negativo. Cuidado, que aqui na competência também tem um feedback positivo. Também tem um elogio. Lembra, meninas, na primeira aula, e todos vocês que virão assistir a nossa aula, vocês de 2005, ou outras pessoas que vão participar, que serão matriculados nessa turma, a primeira aula, inclusive eu mandei até um quadro para vocês, tipo um mapa mental, né? Falando que a palavra feedback vai aparecer em vários momentos. Tá legal até aí? Até aí tá tranquilo, né? Só um minuto. Lucas, pega uma água para mim, por favor. Vamos então. Agora, vamos ver as competências na gestão da exceção. Aí a gestão da exceção já é o quê? Saber o momento e a forma de fornecer o feedback negativo e a crítica corretiva. Meninas, olha só, com todo respeito, cara, olha como é que o autor foi sábio. Hoje em dia, a gente não pode chegar e falar determinadas palavras. Isso pode causar até justiça pra gente, entendeu? Então, saber o momento. A gente tem que saber o momento e a forma de fornecer feedback negativo, crítica corretiva, ou seja, chamar a atenção. Então, até a maneira como a gente vai chamar a atenção do subordinado, do liderado, a gente tem que ter cuidado, tá? Tem que saber o momento certo, a hora certa, saber medir as palavras, entendeu? Porque se a gente não medir as palavras, a gente pode ter retorno de chama, tá? Tá legal? Show de bola? Então vocês estão vendo que isso está ligado a quem? Tá ligado à recompensa contingente? Tá? Não. Tá ligado à gestão da exceção. Beleza? Outro. Tá vendo que os verbos estão todos no infinitivo? Ó, discriminar. Em qual momento, olha, em qual momento ele e de que maneira devem ser aplicadas as medidas disciplinares no RDAR. Tá? Saber em qual momento. Eu estou estudando para o EOF. Todo enquadramento no Regulamento Disciplinar da Aeronáutica está lá nos 100 artigos do RDAR. Tá? Todo militar, ele deve ler o RDAR. Eu leio o RDAR, porque eu estou estudando e a gente tem que estudar, a gente teve isso lá na escola, e todo enquadramento tem que ser feito lá. Então lá é toda regra de conduta, né? Tá legal? Beleza, pessoal? Então, vamos ao que interessa. Às vezes eu falo algumas coisas assim, pessoal, né? Não é por nada não, tá? É só para a aula não ficar muito monótona, mas também eu não gosto de enrolar muito também, não. Aí, vocês entenderam? Então, só para poder fazer a ligação, então, palavras-chave, que é o importante. Sempre que eu vou falar, gente, eu sempre miro a prova. Sempre miro o simulado e sempre miro a prova. Porque quando eu miro o simulado e miro a prova... Ah, outra coisa. Já vou adiantar uma coisa para vocês, podem espalhar para a turma de vocês. Professor, as questões que caem no simulado são as mesmas que caem na prova. Eu vou fazer um simulado e não vou estudar mais. Cuidado. Não significa dizer que o que vai cair no simulado vai cair na prova. Esquece isso, tá?
Isso é uma grande mentira, tá? Isso é uma fábula. Ah, vai acontecer na turma de vocês assim, ó. Outra coisa, com todo respeito, tá, gente? Com todo respeito mesmo, eu respeito todas as pessoas. Vão colocar no grupo assim. Ah, o que eu falei, né? Só para ratificar. Só para ratificar. Ah, estuda as questões de simulado que essas vão cair na prova. Não vai nisso. Não vai nessa. Eu acompanho essa prova desde 2021, tá? Desde quando eu comecei a estudar, e eu venho estudando as provas anteriores e os simulados desde 2019, tá? Beleza? Então não se engane com isso. Beleza? Deu pra associar direitinho? Esse aqui foi tranquilo, não foi? Não foi tranquilo? Agora o problema é aqui. O problema é no... Por incrível que pareça, o problema é agora. A liderança transformacional no IMEC, quando a gente estudou o IMEC, foi tranquilo. Vocês conseguiram diferenciar a influência idealizada, motivação inspiracional, estimulação intelectual, consideração individualizada, deu para poder diferenciar, né? Vamos agora aqui. Só que aqui tem um problema aqui. Tomando água aqui, gente, que tá muito calor no Rio de Janeiro. Né, ô Andréia? Andréia, tá muito calor aqui no Rio, né? E aí em Guará? Como é que tá, Fabiana, em Guará? Aqui já tá muito quente, imagina isso. Aqui tá calor também, tá muito quente. Aqui não é assim, né? Como é que pode, né? Guará é frio o ano e tá quente, né? Só Jesus, né? Mas vamos lá então. Continuando, sem mais delongas. Figura 3. Competências no modelo de liderança transformacional. Agora a gente vai pegar as competências referente a cada item do IMEC. Só que tem um detalhe aqui. Você vai ter a influência idealizada voltada para os atributos, e você vai ter a influência idealizada voltada para o comportamento. Professor, tô de cabelo em pé. Meu Deus! Meu Jesus! Cara, como é que é isso, mestre? Cara, atributos são valores, gente. Valor tá ligado àquilo que tá ligado àquilo que tá dentro da gente, tá? São os valores, são os nossos atributos pessoais. São mesmo, assim, mano? São nossos valores pessoais, tá? Olha só, coisas pessoais, valores. Lembra aqui do... Só fazendo um link aqui. Olha só, fazendo um link. Ó, quer ver exemplo de valores? Só para você ter uma ideia, na própria influência idealizada, voltando lá no IMEC, na última oração, na última frase, na última linha, ele fala lá, ó, só que ele fala, ó, que o líder na influência idealizada, ó, é pautado pela ética, honestidade, honradez, retidão de caráter. Então é tudo voltado pro caráter, tá? Beleza? Vamos então. Influência idealizada, atributo. Primeiro, gerar orgulho por estarem do meu lado. Olha, palavra-chave, anota. Cara, anota. Anota. Palavra-chave, orgulho. Orgulho não é um atributo? Não é um atributo? Orgulho é um atributo. Não é só, orgulho, as pessoas, não é, quando eu falo de orgulho, não é orgulho apenas de vaidade. Eu posso falar orgulho de satisfação. Eu tenho orgulho de ter estudado na Escola de Especialistas de Aeronáutica. Não é verdade? Nós temos orgulho de ter formado na EA, né? O maior complexo de ensino técnico da América Latina. Então, meninas, orgulho e influência idealizada é atributo. Vocês estão vendo que a gente tem que ligar isso, porque ele vai perguntar numa questão de múltipla escolha, é isso? Falo muito, né, gente? É coisa de professor, tá? É coisa de professor. Mas vamos lá. Ir além do interesse... ir além do interesse pessoal pelo bem do grupo. Interesse pessoal. Interesse pessoal.
Ó, interesse pessoal, pessoa. Tá? Pessoa. Ele vai além do interesse pessoal, né? Ele não pensa só nele, ele pensa no bem do grupo. Três, atuar de forma tal que consigo respeito dos outros por mim. Ele vai atuar de forma tal que consigo respeito dos outros por mim. Eu achei interessante, peço desculpas, quebrar o gelo, que eu fiquei doente, e um tenente temporário da informática parou, vim de frente para ele virou assim, eu soube que o senhor ficou doente, o senhor está bem? Falei, estou bem, tenente, graças a Deus. O senhor tem que estar bem, porque o senhor traz paz para essa unidade. Pô, eu quase chorei ali, sabe? Louvado seja Deus, porque ele operou a mesma coisa que eu operei. A gente operou cálculo renal no HCA, né? Ele operou primeiro, eu também operei. Aí ele passou a experiência dele, né? E graças a Deus o pessoal gosta muito de mim. Glória a Deus, né? Então, respeito, né? A gente semeia respeito para colher respeito. A Bíblia fala que tudo que você planta é influência idealizada, atributo, tá? Até aí tá tudo bem, gente? E para fechar esse bloco, tá? Com todo respeito, meninas, eu acho que vocês poderiam pintar com canetinha, tá? Todo respeito, tá, meninas? Pegar uma canetinha, pintar com cores, aí não tem jeito, cara. Isso aí é de cada um, tá? Pega a canetinha das filhas, quem tem filha aí, tem filho, canetinha da escola, pinta de amarelinho, para poder diferenciar, tá? Isso é didática. Por último, demonstrar um senso de poder e confiança. Cara, o que é esse poder? É poder. Cara, poder e confiança. O que é esse poder para vocês? Pensa comigo, gente. Nessa 1 horinha de aula, gente, tá acabando. O que é esse poder? Esse poder, eu sou suboficial. Agora eu vou passar por cima de todo mundo. Eu vou maltratar todo mundo, vou botar em forma, vou pagar flexão. Não, cara. Esse poder na minha cabeça é autoridade. Mas não é autoridade. É que eu sou pastor também, tá, gente? É autoridade de governo. Autoridade espiritual. Nós temos autoridade. Entendeu? É tipo assim, poder no sentido de confiança mesmo. Eu tenho poder, eu tenho autoridade. A Andréia tem poder, tem confiança naquilo que ela faz lá na DIRAP. Ela tem autoridade sobre aquilo que ela faz. A Fabiana lá na escola especialista tem autoridade. A Elke, a Aline, todos que irão me assistir. Eu tenho autoridade sobre a catalogação do PAMRJ. Hoje eu mandei uma mensagem para um sub de Recife, mandei uma primeiro sargento de Curitiba. Eu falei assim, cara, o sistema vai mudar. O sistema está mudando, o 11G vai morrer. E essa documentação foi para aí que a gente precise para ir. Eu não estou cavando missão. Eu estou querendo o meu desejo é que não haja interruptibilidade nos equipamentos da proteção voo. Eu estou aqui representando a Força Aérea, o DCEA, o PAMRJ e a minha chefia, o meu diretor. Entendeu? Então eu não estou cavando missão. Eu quero que não haja interrupção. Então nós precisamos ir aí. O documento está aí, tá? Foi feito o documento. Então nós temos que aí brifar vocês sobre o novo sistema de solicitação de cadastro material. Eu fui autoridade. A menina falou assim, caraca, Sub, o senhor fala muito bem. Eu estou mandando o seu áudio pro meu chefe. Ó, o chefe dela bateu o palmo e vai solicitar a minha presença lá e da minha equipe, entendeu? Então a gente vai lá ensinar o pessoal a realizar a solicitação de cadastro. Então isso é o quê? Autoridade. Nós temos autoridade e poder. Então, beleza? Tá, gente? Então vocês têm autoridade, nós temos autoridade e poder. Não para passar por cima de ninguém. É o contrário disso.
Glória a Deus. Então fechamos esse quadrinho. Vamos agora para o outro, agora comportamento. Influência comportamento. Agora olha só. Conversar sobre minhas crenças e valores mais importantes para que a pessoa possa mudar o seu comportamento. O meu liderado possa mudar o seu comportamento. Mostrar a importância de se ter um forte senso de obrigação. Então, tu tá vendo como é que você tá, através dessas competências, produzindo nela uma influência? Considerar as consequências éticas, morais das decisões. Enfatizar a importância de se ter um senso único da missão. Então aqui eu tô tendo uma ideia aqui, sabe, ao ler aqui, uma ideia assim mais profunda disso. Nos atributos, eu tô mostrando para o meu liderado, né, aquilo que ele enxerga de mim. E no comportamento é aquilo que eu preciso enxergar nele. É a influência direta nele. Tá? Então, beleza. Agora, motivação inspiracional. Aí você vai, mesma coisa, ligar as palavras com o que a gente leu lá no IMEC. Ó. Liderado, ele vai falar de forma otimista sobre o seu futuro. Subiria a palavra otimista. Então, quando ele falar de forma otimista, ele está motivando, motivação inspiracional. Então, vamos tentar linkar essas palavras-chave, tá? Tá, Fabiana e André? Linkar essas palavras-chave. 2. Falar com entusiasmo sobre o que se precisa ser realizado. A gente leu isso rapidamente, sem mais delongas. Ó, a gente viu isso. Ah lá, na motivação inspiracional, o líder, ele precisa ter um discurso, ó lá, com entusiasmo, energia e otimismo. Então, voltando. Então, falar com entusiasmo. Então, entusiasmo, motivação inspiracional. Tudo competente. Eu tô lendo as competências, tá? Continuando. Articular uma visão positiva e motivadora a respeito do futuro. Também competência da motivação inspiracional. Expressar confiança de que metas serão alcançadas também é competências relacionadas à motivação inspiracional. Na estimulação intelectual, vai ter aquela consulta do líder em relação ao liderado a respeito de alguma questão, a respeito de solução em relação a algum OBS, algum problema que foi encontrado, e ele vai indagar o liderado, talvez mesmo que ele saiba da solução, mas ele vai ter aquele bate-papo, saber se o liderado sabe, enfim. Só para você ter um caminho. Então, na estimulação intelectual, primeira linha, ó, examinar situações críticas perguntando se são adequadas. Ó, ele vai perguntar, por esse caminho aqui, você consegue solucionar esse essa pane por esse caminho? Examinar situações críticas perguntando se são adequadas. Procurar alternativa diferente ao solucionar problema. Será que você não tem uma outra alternativa diferente dessa? Porque se você for por esse lado, você vai ter um gasto maior e a gente não tem dinheiro. A gente vai precisar fazer uma canibalização. A gente vai precisar tirar a peça de um equipamento de um conjunto maior para poder sanar uma pane de um equipamento. Estimular que olhem para os problemas de diferentes ângulos. Cara, você está enxergando por um ângulo só, mas você precisa olhar por outros ângulos. Sugerir novas alternativas de maneira de realizar e completar atividades. Então, tudo que a gente leu
estimulação intelectual. Claro, a gente vai fazer exercício sobre isso, tá? Fiquem despreocupadas. Eu me comprometo e estou comprometido com vocês desde quando eu comecei a dar aula. E já dei aula para mais de 5 mil suboficiais. A pegar todas as questões desde 2019. E aí você tem, olha só, questões. Olha só o que a gente tem. Questão de prova, questão de simulado. Ó, prova principal, prova final, segunda época e questão de simulado. Tá? Porque o SEAG começou no segundo... Ih, caraca, meu celular tá descarregando, peraí. Só um minuto. O SEAG, ele começou no segundo semestre de 2019. Então a gente tem todos esses materiais, tá? Fora as questões que a gente vai bolar e etc. Então, por último, agora, consideração individualizada. Você viu que na consideração individualizada que o líder, ele vai tratar o liderado como se fosse um filho, né? O líder, ele vai ser tipo um psicólogo. Mas vamos lá. Primeiro, na consideração individualizada, primeira competência, investir meu tempo ensinando e treinando. Vou fazer uma pergunta para vocês agora. Ensinar, qual é a palavra que eu substituo para ensinar? Qual é? A Fabiana respondeu. Coaching. E treinar? Né? A gente leu lá. Ó, vamos lá ver? Com todo respeito. Lá. Naquela parte de liderança. Não tem aquela parte de consideração. Quer ver aqui? Mentoring, isso aí. Depois eu mostro pra vocês, só pra gente não tomar muito tempo. Então, é só essa tradução mesmo, tá? Não tem pane não. Quando a gente fala ensinar, coaching, né? O coaching, ele ensina, né? Aí você tem vários tipos de coach, agora tá na moda falar em coaching, né? E treinando é um mentoring, tá? É só a gente ter esse cuidado. Depois eu vou mostrar para vocês na apostila, só para poder a gente não ficar em branco. Não gosto de deixar passar nada em branco, tá, gente? A gente não pode ser pego desapercebido, tá? Mas continuando. Tratar os outros como pessoas ao invés de tratá-lo apenas como um membro do grupo. Pô, tá vendo? Caraca! Pô, isso é consideração individualizada. Tá entendendo, André? Você tá conseguindo... Entendeu, Fabiana? Tudo isso tá te levando à resposta, entendeu? Considerar cada pessoa como tendo necessidade, habilidade e inspirações diferentes em relação aos outros. Então, se ele tá tratando a pessoa individual, é consideração individualizada. Gente, tudo isso que eu tô lendo são competências, tá? Essa é uma partezinha chatinha, tá? E se essa parte é chatinha, eu vou atacar essa chatinha. Não vou dar mole. Vou explorar questões sobre isso com vocês. E para fechar aqui, ajudar os outros no desenvolvimento dos seus pontos fortes. Tá? Vou ajudar eles como? E aí, como que vocês responderiam? Ajudá-los como? Lembra a questão que eu falei que eu errei no Decoreba? Quando o Decoreba perguntou curso de capacitação, aí tava na opção A, estimulação intelectual, aí eu botei A. Aí eu falei, caraca, não é estimulação intelectual. Quando falar de curso de capacitação, é a consideração individualizada. Tá? Então, na estimulação intelectual, não se fala de curso. Aí ele fala assim, não se fala nem de curso, nem curso de reciclagem. Toda vez que falar de curso, eu tenho que dar um curso para alguém. É consideração individualizada. Aí eu citei o exemplo. Eu pedi para o soldado fazer uma planilha dos remédios. Eu trabalho no LACFA, um exemplo.
Aí eu tenho lá 100 medicações para lançar numa planilha no Excel. Aí eu peço pro soldado, pô, sub, eu não sei fazer Excel, só trabalho no Word. E lá no laboratório só tem o Excel. Ou eu peço alguém para treinar o soldado, ou eu tenho que mandar ele fazer um curso de Excel. Então ali não se considera estimulação intelectual, ali é consideração individualizada. Beleza? Para a gente fechar, liderança militar. Agora estamos no tópico 3.1. Para a gente fechar. Bem, o fenômeno da liderança é algo relativamente simples de ser compreendido, por meio de estudo e análise. Entretanto, exercitá-la de modo a promover uma profícua integração entre seres não é uma tarefa das mais fáceis. No caso específico da liderança militar, pode sublinhar a palavra liderança militar, é uma matéria nova, normalmente cai... Lembra que eu falei para vocês, se são 8 questões, essas 8 questões elas são bem distribuídas por toda a disciplina, tá? No caso específico da liderança militar, esteja o militar no cargo de comandante ou qualquer outra função, independentemente do nível hierárquico, terá que liderar com indivíduos, pode sublinhar indivíduos, palavra indivíduos, e situações distintas, pode sublinhar situações distintas. Desta feita, é missão impossível estabelecer condutas, preceitos e fórmulas que contemplem todas as possibilidades para a obtenção do êxito. Ressalta-se, pois, que para liderar... Então pode começar a sublinhar a partir do ressalta-se, tá? Por favor. Ressalta-se que para liderar não é suficiente ter a intenção. 2 pontos. Aí não tem um aí? É necessário, debaixo desse o que eu fiz? Eu coloquei o sinal de mais. Não tem um mais, né? Mais, menos, né? Propriedade, né? Eu botei mais, sinal de mais. Mas é necessário reunir conhecimento e habilidades. Essa palavra conhecimento, habilidades, a gente vai ver muito essas duas palavras na apostila de treinamento e desenvolvimento pessoal e na apostila de gestão de conflito, na apostila de introdução à gestão do conhecimento, IGC. Mas é necessário reunir conhecimentos e habilidades que suplantem o simples emprego da vontade. A partir das teorias apresentadas neste manual, que são fruto da introspecção e das experiências vividas por vários líderes, construa a sua própria lista de conselhos. Viva sob estas regras e inspire seus subordinados a encontrar o seu próprio estilo de liderança, mas não se esqueça, 2 pontos. Aí começa, pessoal. Aí você vai ter uma lista de conselhos. Cara, muita coisa, né? Aí a Fabiana, vai ter uma lista de conselhos. Seja firme, sai de trás da mesa. Aí, olha só, professor, é muita coisa. Ai, meu Deus. A gente vai ter que ir pelas palavras-chave. Vamos lá. Olha só. Aí, mesma coisa. Você vai ter que ligar a palavra-chave ao que ele pede. Na liderança militar, qual é o termo que corresponde ao líder quando ele tem que ser firme? Aí beleza, é a partir do momento que ele vai estabelecer um elevado padrão de performance de sua equipe e quando ele insista para que eles alcancem performance esperada, certo? Então, seja firme. Sublinha a palavra-chave. Insista para que eles alcancem performance esperada. Seja firme. O aluno de dia, ele não tinha que ser firme? Toca a corneta. Parou e não se mete mais. Parou.
Parou. Parou onde está. Não se mexa. Concordam? Beleza. E aí ele vai. Tocou a corneta. E além de tocar a corneta, ele fala, parou e não se mexe mais. Os alunos vão falar lá, que estão de serviço, parou e não se mexe. Então, seja firme, ele vai insistir para que alcance a performance esperada. Todo mundo tem que permanecer no mesmo lugar onde estiverem imóveis. Sublinhar até aí. Ponto. Não nivele por baixo nem pela média. Aí, beleza, você tem que ser firme. Mas, ao mesmo tempo, reconheça-os. Eu não sei se você, na apostila de vocês, colocaram esse tracinho do reconheça-os. Reconheça-os, tem um tracinho, que superam suas expectativas e corrijam aqueles que não alcançaram o padrão exigido. Tá? Você tá vendo que aqui, meninas, tá vendo? Ele pegou uma panela de pressão, pegou a liderança transacional, pegou a liderança transformacional, colocou na panela. Ao mesmo tempo que ele reconhece aqueles que dão pronto da missão, ele também chama atenção àqueles que não dão. Aí, leitura. 2. Sai de trás de sua mesa. Veja com seus próprios olhos o que está acontecendo no seu ambiente de trabalho. Então, ele vai ter que sair. Palavra-chave. Seus subordinados perceberão que você está interessado no problema deles, nas dificuldades em cumprir suas tarefas, suas condições de trabalho e o bem-estar deles. Então, quando o líder ele sai de trás da mesa, esse líder aqui não é aquele que sai para punir, tá? É diferente, é aquele que vai lá para ver o problema, para resolver o problema. Esse é o sai de trás da mesa. Procure os problemas. Se você acredita que não existe problema na sua unidade, você provavelmente apenas não está ciente da existência dos problemas que existe. O segredo para conhecer esses problemas é fomentar um ambiente que encoraje as pessoas a trazer os problemas até você. Ponto. A maneira como você lida com os problemas dará o tom para que o seu efetivo sinta-se seguro em comunicar os outros potenciais problemas a você. Se um líder tem o hábito de atirar no mensageiro, então sublinha isso. Esse aqui cai na prova, tá? O que é atirar no mensageiro? É quando o líder só recebe notícias que agradem. Como assim? É aquele líder, sem citar nomes, sem citar posto, é aquele líder que fica atrás da cadeira e o seu staff, a gente vai ver isso lá em TDP, treinamento e desenvolvimento pessoal, fala muito da questão do staff de linha. Que o staff dele fala assim, não, tá funcionando tudo bem. O pessoal tá satisfeito com o comando, tá tudo direitinho. Mas na verdade não tá, tá faltando alguma coisa. Tá faltando alguma coisa. Alguma coisa tá faltando em algum setor. Então, isso é atirar no mensageiro. Beleza até aí, gente? Tranquilo? Tá dando para entender? Show. Encontre o caminho. Encontre o caminho. Vamos para a segunda linha. Deixe que sua influência seja percebida nas decisões do seu ambiente de trabalho. Encontrar o caminho é quando ele quando ele dita a regra no sentido de influenciar as pessoas através das suas decisões. Ele vai enxergar o problema e vai opinar. Não perca o seu valioso tempo em decisões triviais. Dedique o seu maior esforço às situações mais importantes, em que sua liderança seja fundamental. Sensibilidade. Tenha sensibilidade. Palavra-chave, necessidade. Tenha sensibilidade. Ouça seu pessoal. Então, se eu sou um líder que tenho sensibilidade, eu vou ouvir meu pessoal. Eu vou me comunicar com eles, eu vou ser compreensível. Eu vou perceber a necessidade. Eu vou reconhecer o problema deles. Lá no final. Ouça.
Não dê algo por certo. Não dê algo por certo. Cheque. Não suponha que os problemas foram resolvidos. Ao invés, verifique com seus próprios olhos. Além disso, não suponha que o problema resolvido continuará resolvido. A probabilidade que problemas resolvidos voltem a acontecer é alta. Não, então monitore, critique o processo. Atitudes, processos iguais, problemas iguais. Mandou consertar a impressora? Beleza. Vai lá, verifica se a impressora foi consertada realmente. Teste a impressora. Recebeu o CIGADAE? Verifique se o CIGADAE está certo. Se o texto está direitinho, se está conveniente, se tem que fazer alguma modificação. Se aquela parte inicial lá, referente à autoridade, se é o que o diretor quer, aquela linguagem ali, respeitosamente, tal. Não se ilude, você vai errar. Lembre-se que nem você, nem as pessoas ao seu redor são perfeitos. É na natureza humana cometer o erro. Então não fique na defensiva quando as coisas derem errado. Não é de pior que o indivíduo que nunca faz nada errado, nem sempre na ponta da língua um álibi para que todo e qualquer problema tenha ocorrido sob sua observação. Esse deslocamento da responsabilidade do indivíduo para o meio é muito comum e é tratado como um mecanismo de defesa dos seres humanos, chamado de deflexão pela psicologia. Esse aqui não é muito importante, mas vale a pena dar uma lida. Esse aqui é importante. Não procrastinar. Isso aqui é muito falado. Isso aqui está famoso. Não procrastinar. Isso tem sido muito falado. Pode grifar que isso aqui pode cair na prova, que é uma coisa... Essa coisa de ressignificar... Eu estou falando isso porque eu estou estudando pré-off. E essas coisas, ressignificar... como é que fala? Tem uma outra palavra também, muito falada também, tema de redação. Mas não procrastinar... Resiliência. 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 Isso mesmo, Fabiana. Obrigado. Resiliência, a capacidade de superar as adversidades. Pô, show de bola, Fabiana. Parabéns. Muito bom mesmo. Resiliência. Mas não procrastinar é não adiar decisões, principalmente as mais críticas. Por quê? Porque você não está a fim de decidir o que fazer sobre o problema hoje. Não se iluda, amanhã não será fácil decidir. Isso não significa que você deva se precipitar ou debruçar-se sobre o problema de qualquer jeito, com o único objetivo de livrar-se dele. Entretanto, assim que você tiver definido a atitude ou decisão correta a ser tomada, haja de imediato. Não seja você o empecilho na solução do problema. Não tolere a incompetência. Tão logo você perceba que as pessoas estão dando sinais de desinteresse, preguiça, falta de habilidade para cumprir a tarefa, você deve ter a coragem moral de fazer o que é certo. Às vezes as correções serão mais sutis, por meio das ações disciplinares. Às vezes será necessário tomar providências que poderão inclusive afetar ou mesmo interromper a progressão na carreira das pessoas. É seu dever, como líder, promover assessoramento honesto à FAB sobre potencialidade, defeito e recurso humano. Então é importante, isso aqui é mais leitura. Seja honesto. Seja honesto ao comunicar um fato e exija que seu subordinado faça o mesmo e comunicasse com você. Os seus subordinados esperarão o seu comportamento, então não tenha receio de falar honestamente. Nada é mais desastroso e meias verdades. Tá? Então, dê uma lida nisso, porque isso aqui é fundamental no nosso ambiente de trabalho, tá? Tá legal? Porque isso aqui, cara, a pessoa quando age com desonestidade, ela tá precipitando toda a vida dela, né? Tá legal? Então, isso também é um ponto importante para a prova, tá? A gente vai observar no histórico de questões, tá? O histórico de questões no banco de questões do SEAG. O que eles têm sobre isso? A gente tem que ter essa leitura, tá, gente? A gente tem que ter essa maldade, tá? E pode deixar que a gente vai estar junto nisso aí. Seja responsável. O líder deve estar pronto para assumir responsabilidade pelos seus atos, assim como deve estar preparado para responsabilizar seu subordinado pelas ações deles. Todos devem estar preparados para lidar com problemas difíceis e encará-los com coragem, bem como discernir o certo do errado. Tá? Para isso, às vezes, o líder deve corrigir seus desvios de conduta,
Sob a perspectiva da liderança, nada pode ser mais danoso para o subordinado que a percepção de um líder faz aplicação seletiva das punições em que, para uma mesma falha, o líder... Então, a gente vai ver isso aqui claramente na questão da avaliação de desempenho. Tá? Então, existem vários tipos de erro de avaliação, a gente vai ver bem sobre isso aqui. Envolva-se. Bons líderes se envolvem-se na carreira do subordinado. Enquanto as pessoas tendem a obedecer a comandos e ordens, ele responde mais rapidamente, geralmente, e emprega um esforço extra para os líderes que geralmente se importam com elas. A liderança pode ser observada em grau de eficiência, produtividade moral, motivação demonstrada pelo seu subordinado. O envolvimento do líder é, portanto, ingrediente fundamental para... Cara, isso é uma coisa muito normal quando você tem um líder que ele se envolve, ele se preocupa, né? Pô, normalmente, eu faço o que tem que fazer, independentemente se o líder, ele é linha dura, se ele é um pouco mais flexível. Mas, normalmente, quando o líder, ele é um cara mais humano, quando ele se preocupa, eu não posso agir ao contrário, pelo amor de Deus. O cara é humano. O cara se importa com os meus problemas. Eu vou agir ao contrário? Eu vou agir com os seus... Não, cara, eu vou ter que ajudar esse cara. Entendeu? Isso é o que esse que está querendo dizer isso aqui. Outra coisa que cai em prova. Dê o exemplo. Dar exemplo pode ser, às vezes, a parte mais difícil do exercício da liderança. Entretanto, para ter sucesso, o líder deve ter constantemente realizar uma autoavaliação e trabalhar suas fraquezas. Líderes eficientes inspiram para que outros possam o cumprimento da missão em vez de guiar pessoas. Eles tomam decisões justas e firmes e são voltadas para o bom interesse da manutenção da ordem e disciplina, além do cumprimento exitoso da missão. O papel do líder vai muito mais além do que responsável pelo próprio cumprimento da missão. Não espere de um líder eficaz que apenas cumpra a missão. Então, pode sublinhar isso aqui, ó. Não se espera de um líder eficaz que apenas cumpra a missão. Dele é esperado que exerça influência sobre o grupo e lidere sua equipe para o cumprimento da missão com cada vez menos recursos humanos. Isso está acontecendo muito, gente. Cada vez os recursos humanos estão mais... Está acontecendo muito, a gente está vendo isso, sem citar exemplos, tá? Sujeito indeterminado. Ó, recursos de materiais, financeiros... Vamos lá então, continuando. A gente parou, dá exemplo, né? Então estamos fechando. Invista na formação de novos líderes. Estamos fechando, tá? Talvez o último e grande desafio de um líder seja a formação de novos líderes. Dito de outro modo, ninguém pode considerar-se verdadeiramente um líder, a menos que o produto da sua atuação frente a um grupo seja a construção de espírito de liderança em seus subordinados. Portanto, invista em seus seguidores. Fomente neles o desejo, as condições e a capacidade de serem líderes. Para a gente fechar, a autoavaliação da liderança. Um líder deve compreender o escopo das suas responsabilidades. As perguntas a seguir darão uma ideia do que é esperado de um líder e podem servir de guia para qualquer pessoa que deseje desenvolver algumas competências básicas relacionadas à liderança na FAB. Se você for totalmente honesto nas suas respostas, provavelmente não dará sim a todas as perguntas. As suas respostas negativas demonstrarão onde os esforços para melhorar suas competências relacionadas à liderança devem ser empregadas. Aí vem as perguntas, né? Eu tenho coragem para tomar decisões difíceis e me responsabilizá-las por elas? Sou flexível quando tenho que lidar com mudanças inesperadas? Eu consigo me manter entusiasmado e motivado quando confrontado com uma tarefa que parece ser impossível de ser resolvida? Estou disposto a oferecer o meu melhor, mesmo que os meios sejam inadequados? Eu consigo inspirar as pessoas para atingir resultados acima dos esperados? Estou disposto a assumir riscos razoáveis para permitir que meus subordinados cresçam e se tornem mais produtivos? Estou disposto a permitir que meus subordinados sejam criativos? O meu comportamento é aberto ao diálogo? Eu realmente ouço o que está sendo dito ou só espero a minha vez de falar?
Eu consigo deixar de emitir um julgamento até eu conseguir reunir todos os fatos? Estou disposto a aceitar as falhas do meu subordinado como sendo as minhas e reconhecer o sucesso deles como deles. Eu consigo realizar várias coisas ao mesmo tempo e dou conta de gerenciar um trabalho complexo? Eu sou capaz de cumprir as ordens e dar ordens claras aos meus subordinados? Enfim, esses são os conselhos básicos retirados da sabedoria e vivência dos outros e que se mostram sólidas até hoje. É claro que os conselhos dessa natureza ajudam a guiar líderes menos experientes, mas o sucesso depende muito mais de onde e de como o líder vai aplicar estes breves conselhos. O melhor momento para começar a praticar esses elementos é agora e no seu ambiente de trabalho. A sua área de influência pode ser pequena hoje, mas acredite que ela vai aumentar conforme você vai ascendendo a sua carreira na Força Aérea Brasileira. Então não deixe para aplicar os conceitos aqui descritos apenas quando ele for designado para uma função de comando. Conforme visto no início do capítulo, a FAB espera que cada um de seus componentes desenvolva seu próprio estilo de liderança e que comece a exercer a influência sobre os outros, inspirá-lo no cumprimento da missão. Ao dedicar-se ao aperfeiçoamento pessoal, cada um dos componentes da nossa força contribuirá para o preparo e emprego da FAB. Em face aos desafios atuais, o futuro certamente exigirão mais preparo, empenho e mais eficiência daqueles que fazem a FAB cumprir sua missão institucional. Então, a semana que vem, beleza, a gente começa a avaliação de desempenho e até sexta-feira eu vou colocar o simulado 2, tá bom? Gente, obrigado, Deus abençoe. Boa noite, tá? Fique com Deus.